Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Aqui está eu novamente, Elaine Leite, com linguagens e códigos e suas tecnologias com componente curricular em artes. E nessa aula, mais essa aula, a gente está aqui para ver o movimento surrealista. Um dos movimentos mais fantásticos, mais fantasiosos, de todos os tempos. O movimento surrealista, vamos logo começando a falar sobre ele, foi um movimento assim que por excelência, a sua corrente artística moderna representava o irracional, representava o subconsciente. A gente tem uma foto aí, do grupo de artistas surrealistas de 1930, da esquerda para a direita, Tristan Tzara, Paul Elarde, André Breton, Hans Arp, Salvador Dalí, Max Ernst, Man Ray e muitos outros. Então, o que a gente vai ver em relação ao movimento surrealista? É bem interessante, tá, gente? Porque foi um dos últimos movimentos da vanguarda europeia do século XX, e teve expressão assim na literatura, nas artes visuais, no cinema, no teatro, e teve uma representação muito grande. Ele se iniciou em 1924 com a publicação do Manifesto Futurista feito por André Breton, tá? Que ele trazia como uma nova proposta estética o rompimento da realidade, o rompimento da compreensão racional. Então, a gente tem que entender que o contexto histórico na época era um contexto histórico complicado. A devastação causada pela Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, afetou profundamente o pensamento europeu, e influenciou diretamente as artes. O surrealismo ele surge em 1924, em um período de recuperação pós-guerra, e traz consigo a ruptura da realidade, da ordem lógica. E com a publicação do livro de Freud, a interpretação dos sonhos, esse foi também um dos elementos assim primordiais de inspiração, fonte de inspiração para os artistas surrealistas. Então, o movimento surrealista, gente, ele vai realmente romper com a busca do sentido nas representações. Eu quero trabalhar agora o onírico, eu quero trabalhar agora o fantasioso, o ilusório, o surreal é aquilo que vai além do real, transcende a compreensão racional, e relaciona a mente, inconsciente com o imaginário e, em alguns casos, o imaginário até absurdo. Então, o movimento surrealista ele vai ser fantástico no sentido de uma representação que, além de trazer esse processo da ilusão, ela vai trazer essa representação dos sonhos, de uma forma muito onírica, muito fantasiosa, muito surreal. Na Europa, no período entre as duas guerras, como já tinha falado para vocês, as incertezas elas rondaram o mundo. Foi nesse período de insatisfação, desequilíbrio e muita contradição, realmente que surgiu esse movimento voltado para a interpretação da falta da realidade. O surrealismo foi uma corrente indispensável do dadaísmo. Se perguntarem para você, professora, tem alguma relação do dadaísmo com o surrealismo? Ele é o puro, surrealismo, mas traduzido de forma literária. E a pintura metafísica também, de Jorge Chirico, ela foi uma forte influência do movimento futurista, do movimento surrealista, perdão. Tá? Quando a gente olha a Praça da Itália, de Jorge Chirico, é uma pintura que ela é precursora do surrealismo, porque ela traz um ar de mistério, um ar assombroso, nas suas pinturas, onde a gente precisa, assim, de uma interpretação analítica da obra para poder chegar à sua compreensão. E, como eu já tinha dito para vocês, os principais artistas desse movimento, Antoine Artaud, do teatro, Luiz Buñuel, no cinema, Max Ernst, René Magritte e, principalmente, Salvador Dalí, estarão no campo das artes. Tá? Bom, de forma simplificada, as características do movimento surrealista vai ser o pensamento livre. Eu não estou mais
presa nas concepções racionais e formais das artes neoclássicas, ou muito menos, né, dos movimentos do século XX, né, anteriores ao surrealismo. Eu agora tenho a minha expressividade de forma muito espontânea e uma das características do movimento surrealista vai ser realmente trabalhar as teorias da psicanálise, a criação de uma realidade paralela, de um mundo completamente surreal, valorização do inconsciente, porque o surrealismo ele propõe a valorização da fantasia, da loucura, né, a utilização da reação automática. Nessa perspectiva, o artista deixa-se levar pelo impulso, registrando tudo que lhe vier à mente, né, sem se preocupar com a lógica. É muito bacana que quando a gente vê a persistência da memória de Salvador Dalí, que é essa pintura que eu coloquei para vocês, dos relógios moles, né? A gente percebe que, por mais que seja um mundo onírico, um mundo fantasioso, ele ainda traz alguma realidade ali, né? Algo que pode ser trabalhado, como, por exemplo, a busca constante de sempre se manter a tempo de tudo, né? É muito bacana quando a gente faz uma leitura subjetiva da proposta do movimento surrealista. Rumos do surrealismo, né? Na pintura, o surrealismo ele tomou duas grandes direções: a pintura surrealista figurativa e a abstrata. Bom, em ambas, adaptou as técnicas da escrita automática, né? Dos poetas surrealistas. O que é isso? Você realmente desprende a tua cabeça de qualquer elemento, tá? De composição, de racionalismo e trabalha. E trabalha por impulso. Tá? O intuito era liberar a mente do controle consciente e produzir um fluxo de ideias do subconsciente. Tá? Essas obras eram abstratas ou figurativas. Nessa obra que eu estou mostrando aqui para vocês, o Esboço Surrealista por Maurício Costa, né, a gente vai vamos chamá-la de automatismo psíquico, tá? Que é uma técnica empregada pelos surrealistas que conseguem libertar as amarras do inconsciente, deixando fluir o traço com tudo que vier na mente, sem bloqueio moral, social, religioso, estético, tá? Sem julgamentos. E a outra perspectiva, a gente já vê como, a gente vai falar ela como a leitura dos sonhos. Tá? Em uma outra perspectiva, o surrealismo baseou-se em uma reconstrução elaborada e meticulosa de um mundo do sonho, onde objetos eram colocados em sua justa posição. Então, para exemplo disso, a gente está vendo aí a Invenção Coletiva de 1934 de René Magritte, onde é uma pessoa deitada à beira da praia, né, metade humana, metade peixe. Então, é realmente algo fantasioso, né? Algo onírico, ligado realmente à surrealidade. Então, quando a gente vê os rumos do movimento surrealista, a gente vai ver ou o automatismo psíquico ou a leitura dos sonhos, tá bom? Bom, então, a gente vai ver uma questão aqui rapidinho, né? Só para encerrar a nossa aula. E a questão é a seguinte: todas as manhãs, quando eu acordo, experimento um prazer supremo, o de ser Salvador Dalí. Né? Salvador Dalí foi um dos gênios do movimento surrealista. Então, assim escreveu o pintor dos relógios moles, né? A persistência da memória, que eu acabei de falar para vocês, e as girafas em chamas, em 1931. Esse artista excêntrico deu apoio ao general Franco durante a Guerra Civil Espanhola e, por esse motivo, foi afastado do movimento surrealista por seu líder André Breton. Dessa forma, Dalí criou seu próprio estilo, baseado na interpretação dos sonhos e nos estudos de Freud, denominado método de interpretação paranoico. Esse método era constituído por textos visuais que demonstram imagens. Que imagens? Do fantástico impregnado de civismo pelo governo espanhol, em que a busca pela emoção e pela dramaticidade desenvolveram um estilo incomparável. B. Do onírico, que misturava sonho com realidade e inconsciente com um universo único ou pessoal. C. Da linha inflexível da razão, dando vazão a uma forma de produção despojada no traço da temática e nas formas vinculadas ao real. D. Do reflexo que, apesar do termo paranoico, possui sobriedade e elegância advindas de uma técnica de cores discretas e desenhos precisos. E
da expressão e intensidade entre o inconsciente e a liberdade, declarando o amor pela forma de conduzir o enredo histórico dos personagens retratados. Bom, a única aqui, a alternativa que fala realmente dessa característica, perdão, do onírico, do fantasioso, né, dessa mistura da realidade com o surrealismo, perdão, é a alternativa B. Né, gente? Então, do onírico que misturava o sonho com a realidade, o inconsciente com o universo único e altamente pessoal, vai ser a alternativa B, a correta. Né? Então, isso realmente responde todas as nossas perguntas em relação ao movimento surrealista, no sentido de que ele trabalha o mundo surreal, o mundo imaginário, o mundo onírico e fantasioso. Ok, meus amores? Bom, para fechar nossa aula, eu tinha que falar para vocês da Frida Kahlo, tá? Trouxe para vocês uma obra muito legal, As Duas Fridas, de 1939, com uma leitura, assim, simbólica muito grande, muito intensa, né? Eu até coloquei aqui a história de Frida Kahlo. Diego, né, que foi seu marido, um dos artistas muralistas mexicanos mais importantes, tá? Foi casado com Frida Kahlo, mas ele foi também um dos responsáveis por vários sofrimentos da artista. Então, Diego pediu o divórcio em 1939, após alguns meses de separação, o casal voltou a se unir novamente. É dessa época o quadro As Duas Fridas, que coloca em causa a questão da identidade da pintora mexicana. Duas personalidades diferentes são retratadas, ambas com o coração expostos e de mãos dadas, sendo a única companhia uma da outra. A pintora escreveu em seu diário sobre o sentimento de dor e solidão que inspirou a pintura. É interessante que a Frida, uma vez perguntaram para ela por que ela pintava, né, muito autorretrato. E ela respondeu, porque esse é o melhor tema que eu conheço, né, que era pintar a si mesma. Então, é muito bacana o trabalho da Frida, tá? Ela está lembrando. A Frida, ela tecnicamente tem uma pintura surrealista, tecnicamente. Mas a Frida, ela costumava dizer que ela não era surrealista, tá? Então, entenda, Frida Kahlo, ela dizia que ela não era surrealista, porque os surrealistas, ela entendia que pintava sonhos. E ela não, ela pintava a sua própria realidade. Então, ela se considerava uma artista expressionista. Ela colocava todos os sentimentos dela nas obras. Então, por conta disso, ela fazia parte do movimento expressionista. Porém, tecnicamente, na construção da imagem, ela é uma artista do surrealismo. Ok, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e aguardo vocês para a próxima, tá? Um beijo, pessoal. Tchau, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.